Salve, salve nação, Anderson Silva aqui falando para mais um vídeo do canal Desejo Rubro-Negro. Meus amigos, acabou o jogo, né? Flamengo acaba de vencer o Internacional por 1-0 no Maracanã, tá? Vitória, né, que vence com um brilho de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique sempre é aquele cara, né, que não tem medo de decisão. Ele não tem medo de jogo grande, ele parte para cima, ele briga, ele luta, ele disputa, faz gol, ele corre. Foi um bom jogo, né? Jogo que o Flamengo foi completamente dominante no primeiro tempo. O Flamengo ficou com mais de 70% de posse de bola, foi 76%, se não me engano, de posse de bola dentro da área dali, dentro da parte do meio de campo para frente do Internacional, dentro do campo do Internacional. E o Flamengo tentando fazer as infiltrações com boas movimentações, com toque, com um conjunto, né, de jogadas, de passagens que eu gostei muito, tá? E o ataque sem um Pedro, tá? Claro, não vou jogar aqui Pedro, não estou para jogar ninguém aqui, pelo contrário. Com o Bruno Henrique na frente, fica um ataque muito leve. Você viu que o Internacional ele não conseguia marcar o ataque do Flamengo. O Flamengo jogou num 4-2-4. O Flamengo jogou praticamente com 4 atacantes, tá, gente? E a movimentação do Samuel Lino, junto com Plata, junto com Luiz Araújo, com Bruno Henrique, deu para ver completamente que o Flamengo se movimentava muito com os atacantes, pô, na frente da área. O Plata muitas vezes estava no centroavante, o Bruno Henrique vinha para o meio de campo, vinha para a direita, para a esquerda, para a direita, e o Luiz Araújo fazia o meio de campo, às vezes fazia o ataque, dava para ver o Samuel Lino também vinha fazer o meio de campo junto, o Bruno Henrique vinha na esquerda. Então o Luiz Araújo está fazendo um conjunto muito legal com esses quarteto na frente, que deixou o ataque do Flamengo mais leve, com muita movimentação, tá? Com o Pedro fica um ataque mais pesado, porque o time tem que jogar com o Pedro, tá? O Pedro é um reserva agora de luxo, muito luxo mesmo. O cara é formidável, o atacante Pedro, centroavante, faz muito gol. E com isso eu estou gostando desse ataque do Flamengo, com mais leveza, com mais movimentação, não um ataque estático, tá? E olha que nós jogamos, né, sem o Arrascaeta, né? Então, assim, mesmo assim, o Flamengo se demonstrou dominante no primeiro tempo. Só que só tem aquele porém, né, aquele problema, né, que o Flamengo domina, tem muito volume de jogo, o Flamengo tem muito ímpeto. Só que o Flamengo não transforma isso em resultados, em gols, é o que mais importa. E fica sempre aquele 1-0, aquele jogo que pode ter perigo de tomar um empate. E com isso termina o primeiro tempo com o Flamengo totalmente dominante e envolvendo completamente o time do Inter. O Inter saiu do campo no primeiro tempo atordoado, querendo que o jogo acabasse logo, aquele primeira etapa ali, aqueles primeiros 45 minutos. Sou aliviado para o jogo só terminar por 1-0, né? Porque o Flamengo estava atacando com bastante ímpeto, com bastante volume, bastante vontade. E não saiu. E no segundo tempo, né? O Flamengo é o que é o defeito do Flamengo. O Flamengo ele ataca muito, ele tem muito volume nos primeiros minutos, primeiros jogos, primeiro tempo, e no segundo parece que o time ele cansa. Aí que o Inter começou a avançar mais à frente, claro, tinha que avançar, estava perdendo o jogo, avançou o meio de campo, as linhas do meio de campo, se aproximou mais, juntou a linha, dá para ver que o meio de campo e o ataque estava um pouco mais compacto, e aí também começou a se tornar dominante também no jogo. Aí o jogo ficou lá e cá, né? Aquele domínio de meio ataque junto com o ataque do Flamengo, né? Meio ataque do Flamengo, e ficou um jogo ali não de trocação, mas de disputa de bola, com o Inter também chegando na frente, chegando no ataque, apesar que não teve muito perigo de gol ali contra o Flamengo, mas se demonstrou perigoso. Eu estava já com medo de tomar um gol ali do Inter. Tudo por conta que o Flamengo, parece que o Flamengo cansa. Como o Flamengo não consegue fazer os gols, né? Quando ele se demonstra dominante do seu adversário, mas ele não se transforma em gol, no segundo tempo ele cansa, baixa as linhas, o time fica um pouco espaçado. E o Felipe demorou para mexer um pouco no time também. E o Inter começou a controlar também a partida, começou a perigar um pouco ali, né? Mas depois que o Felipe Luiz começou a fazer as mudanças, né? Botou o Carrascal no jogo para jogar, botou o Cebolinha, tá?
botou o Varela um pouco antes, já entrou no começo do segundo tempo. O Varela que também não entrou bem, eu acho que o Varela não foi legal, apesar que o Emerson Royal se machucou, tá? Então ele foi trocando algumas peças ali, o Felipe Luiz, e o Flamengo começou a dominar de novo, botar um meio de campo com mais força, botou Everton Araújo no lugar do Ala, então se tornou um Flamengo de novo, com mais ímpeto, com mais vontade, com jogadores que não estavam cansados, essa é a verdade. E com isso o Flamengo também começou de novo a ter um pouco mais de domínio do jogo, mas não saiu disso aí, né? E o Flamengo não conseguiu fazer mais um gol. Ficou no 1-0 só. Até no final ali teve uma oportunidade ali com o Luiz Araújo, né? Que o goleiro Rocher conseguiu fazer a defesa, goleiro do Grêmio, goleiro do Internacional, goleiro do Internacional, conseguiu fazer a defesa ali no final do jogo ali, mas o Flamengo não conseguiu fazer um placar mais elástico, coisa que o torcedor também esperava muito, que o Flamengo fizesse pelo menos 2 gols de vantagem para poder ir, né, no segundo jogo de volta lá na próxima quarta-feira com um pouco mais de tranquilidade, né, para poder o Flamengo pegar passar para as quartas de finais, mas só que agora, né, foi 1-0 só, tá tudo em aberto, não tem nada, galera, vencido, nada ganho. Apesar que o Flamengo consegue jogar do mesmo jeito que o Flamengo consegue jogar dentro de casa, o Flamengo consegue jogar fora de casa, tá? O Flamengo consegue dominar o adversário, consegue também ter controle. Que vendo aqui bancada não abala esses jogadores são tudo cascudos já, né? Cobra criada, não vai se abater em relação só porque está na casa do adversário, mas o Inter é um time forte, tá? Então assim, nada decidido. O bom é que o Flamengo vai ter reforços, isso é muito importante, hein, galera? Preste atenção, muito importante isso. O Flamengo vai ter reforços, vai voltar o De La Cruz, se não voltar agora no domingo, o De La Cruz está praticamente certo de voltar na quarta-feira. O Flamengo está precisando muito do De La Cruz. O Arrascaeta já cumpriu suspensão automática já, né? Vai estar lá, vai ao titular, vai estar jogando, então vai ter um meio de campo com mais leveza também, com mais cabeça pensante, né? Com um meio de campo ali que o Arrascaeta é outra coisa, né? Com o meio de campo do Flamengo ali comandando as ações, né? Fazendo que o time chega para frente, ou até fazendo gol, que o Arrascaeta se tornou um finalizador ali nato, fazendo gol, isso aí ajudando a gente, né? E vai ter essas voltas, galera. Então assim, o Flamengo vai estar com o meio de campo mais com um jogo mais encorpado ali, tá bom? O Danilo também deve estar voltando também para a zaga também, para poder ir. Apesar que a nossa zaga é o cargo-chefe do time, é a zaga do Flamengo. Os jogadores ali encaixaram muito bem, as duplas de Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz estão ali comandando a parte defensiva ali muito bem, não deixando passar praticamente nada, defendendo muito bem, não deixando que os adversários se dominam, o ataque se domina pela zaga do Flamengo, não, em nenhum momento eles deixam o atacante ele se tentar ser dominante, não é? Pelo contrário, não, essa zaga que domina, não deixa os adversários à vontade, não deixa de tocarem, não deixa de finalizarem, então sempre ali muito bem na partida, tanto o Léo Pereira, tanto o Léo Ortiz. E o importante é que veio a vitória, galera. Eu sei que o torcedor queria, eu também queria um placar mais elástico, um placar que ficasse a gente um pouco mais tranquilo, mas futebol assim, tem que ver também que tem o outro lado também, que é o Internacional, que é um time muito forte também, tá? Então, temos que manter tranquilidade. Agora vamos virar a chave, vai vir o Campeonato Brasileiro contra o Internacional de novo, tá? São 3 jogos diretos, né? Internacional Libertadores, Internacional domingo contra o Internacional de novo, só que lá no Beira-Rio, de novo no Beira-Rio vai ser o jogo de volta da Libertadores da América. Então assim, galera, eu gostei do jogo, gostei do segundo tempo, que eu fiquei um pouco decepcionado, né, do time do Flamengo, mas vamos manter a tranquilidade, vamos manter a confiança, o time está completamente se entrosando mais ainda a cada jogo que passa, tá demonstrando confiança para o seu torcedor. O torcedor do Flamengo é um pouco meio ali, foi um misto de decepção com alegria, porque queria um placar mais elástico, mas não foi possível. Mas o que importa é a vitória, tá? A vitória é o mais importante para a gente pegar essa vaga para quartas de finais da Libertadores da América. Então eu queria perguntar a você, meu amigo,
O que vocês acharam do jogo de hoje entre Flamengo e Internacional? Acho que deveria ter um placar mais elástico, o Flamengo jogou bem? Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder todos. Valeu, meus amigos. Só queria deixar esse meu adendo aqui para vocês. Não vou falar de jogador, para o vídeo não ficar muito grande, né? Para mim, o craque do jogo foi o Bruno Henrique, por esse gol que ele fez, tá? Mas tem muitos outros jogadores que jogaram bem. O time do Flamengo jogou um conjunto muito bom, tá? Mas deixa para o próximo vídeo, fazer um vídeo mais detalhista para vocês, tá? E mais importante que nosso Mengão ganhou e rumo às quartas de finais. Valeu, meus amigos. Peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo e fui!